Porque Jude, que era um programa de controle de Neo, apresentou ele para Trinity? Por que o modal dele só foi deletado depois de cumprir o seu propósito? Já pensou nisso? O analista queria mesmo manter o Neo na Matrix, ou o plano dele sempre foi conduzir Neo a um tipo de libertação falsa para que ele e Trinity produzissem ainda mais energia? Pois é, gente, eu tô suspeitando fortemente que tudo que aconteceu em Matrix 4 foi um grande plano do analista. E hoje a gente começa a mostrar cenas do filme que podem apoiar mesmo essa teoria. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo, e hoje a gente volta a revisitar Matrix Resurrections. E no último vídeo que eu fiz sobre Matrix 4, eu levantei a teoria de que tudo o que aconteceu em Matrix 4 pode ter sido um grande plano do analista. E hoje a gente começa uma sequência de vídeos para esmiuçar um pouco essa teoria dentro do filme. Eu não vou dizer para você que a diretora Lana quisesse seguir esse caminho, mas também não podemos garantir que ela não quisesse. A questão de Matrix ser um filme tão polêmico e que mexe com filosofia e metalinguagem acaba deixando tudo em aberto pra gente ficar discutindo mesmo. A não ser que venha um outro filme levando a história para um determinado lugar, a história fica aberta para ser teorizada de inúmeras formas. E as notícias que circulam na internet informam que não existem planos de produção de um Matrix 5. Então o protesto feito por Lana parece que deu resultado e enterrou de vez a franquia Matrix. De qualquer forma, a gente que é fã, a gente tem direito de discutir e teorizar sobre o filme. E no exercício desse direito, hoje eu começo uma sequência de vídeos para explorar melhor um pouco essa teoria do plano do arquiteto. Eu confesso para você que quando eu comecei a montar esse roteiro, eu achei que ia render só um vídeo, mas no momento que eu comecei a rever o vídeo, eu percebi que tem muita coisa para ser dita aí. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não consegui sequer fechar o roteiro inteiro e já tem material para mais 2 vídeos. Então, para analisar, para valer essa teoria, eu vou usar um método que você já me viu usando aqui no canal, e é o método de esquadrinhar as cenas do filme, analisando frame a frame, frase a frase, interpretando o que foi dito para ver se dá para sustentar a teoria de que tudo que a gente viu em Matrix 4 foi de fato um grande plano do analista. Tudo mesmo, hein, gente? A libertação de Neo e Trinity seria obra dele. Isso mesmo. Eu já fiz até um vídeo de introdução dessa teoria, e para ajudar você a acompanhar de ver isso tudo aí, eu criei uma nova playlist aqui no canal. Então eu recomendo você assistir os vídeos dessa playlist para continuar nesse vídeo aqui. A nova playlist que eu criei se chama Foi Tudo um Plano do Analista? Interrogação. Então vai lá, assiste os 3 vídeos que já estão lá e aí você vem para esse aqui. Mas se você vai continuar aqui, então sem enrolação, bora lá falar dessa teoria. E eu já vou começar contando para você que me assiste que Neo de Matrix Resurrections é muito mais forte do que ele era na trilogia original. Pode parecer que não, pelo jeito decadente que ele foi retratado. Mas se a gente olhar direito para ele, a gente vai ver que ele é sim muito mais forte que na trilogia. Lá na trilogia ele foi liberto da Matrix por Morpheus e depois foi direcionado por Morpheus. A única pessoa que manipulava o Neo era o Oráculo. Bastava o Oráculo para que ele fosse manipulado. Porém agora, em Matrix 4, eu acredito que Neo sofre manipulação de 4 pessoas. Isso mesmo, gente. 4 pessoas se juntaram para manipular ele e ainda assim não estão conseguindo manter ele na simulação. Hoje a gente vai analisar as cenas do despertar de Neo, a interação dele com o Trinity na cafeteria Simulate, aquela em que eles conversam calmamente enquanto bebem café, e a gente vai analisar também uma das 4 pessoas que eu afirmei que manipulam o Neo. Então hoje a gente também fala do personagem Jude. A gente vai analisar essas cenas para ver se nelas tem indícios de que um plano maior arquitetado pelo analista pode mesmo estar acontecendo no fundo das cenas que a gente está assistindo. Eu já vou adiantar para você que sim, gente, dá para justificar isso. O negócio é torcer para aparecer um diretor animado para fazer um Matrix 5 seguindo a linha dessa teoria, que na minha modesta opinião é muito mais legal seguir Matrix nessa linha, vai render muito mais filme pra gente assistir. Então bora lá começar com o contexto do despertar de Neo em Matrix 4. O principal ponto usado para tentar segurar Neo na simulação diz respeito à alegada dificuldade de discernir a realidade da ilusão. E a gente viu isso quando o Neo vai ver o analista logo após a primeira tentativa de Morpheus de libertar ele da Matrix. Nessa cena, o analista diz: "Quando começamos a trabalhar juntos, você tinha perdido a capacidade de discernir a realidade da ficção. Você veio me procurar,
depois de tentar saltar de um edifício. Você disse que queria voar para longe. E aqui o analista está falando sobre a festa de premiação de Neo pelo jogo Matrix. Provavelmente, essa é a tentativa mais antiga de Neo despertar que foi revelada no filme pra gente. A gente vê dessa festa que o Neo estava no terraço de um edifício, flashes da imagem nos mostram um Neo careca, ou seja, confirma-se a teoria da imagem embaralhada de Neo, e segundo a história que depois foi confirmada por Bugs, ela diz: você não vai lembrar de mim, mas há muito tempo atrás você mudou a minha vida, quando você pulou de outro telhado. Naquela época eu era como qualquer outra bateria, fingindo que vivia até olhar para cima e ver você. Era um você diferente, mas eu vi o verdadeiro você apenas um segundo antes de você pular e você nunca caiu. Ou seja, gente, mesmo com a imagem baralhada, antes do Neo pular, Bugs vê o Neo verdadeiro. E o fato é que Neo desperta da Matrix em razão deste evento. Vamos lembrar lá do episódio de Animatrix chamado Recorde Mundial, em que o corredor Dan fez algo que sabia ser impossível, e depois disso ele passa a ver os códigos da Matrix, além de despertar em sua cápsula e ser lobotomizado logo na sequência. Então eu acredito que nesse momento da festa o Neo despertou. E essa tentativa dele de acordar teria sido a tentativa que levou o analista a entrar na Matrix para controlar o Neo. E a prova de que o Neo despertou da Matrix nessa oportunidade nos é dada por Bugs quando está conversando com o Neo antes de levar ele para o trem. Neo questiona por que ele deveria confiar nela. E ela responde: porque se eles abrirem aquela porta, perdemos o nosso hack. Vou ser pega e morta e você vai ser colocado de volta naquela esteira que fizeram pra você, assim como fizeram da última vez que você tentou pular fora. Então olha só que loucura, gente, esses trechos que a gente analisou até agora. E a gente vê que Neo não só acordou na cerimônia da festa, como ele estava disposto a pular agora e despertar de novo quando foi interrompido por Bug. Vamos atentar aqui pro fato de que essa cena acontece logo depois da cena que o Neo vai no consultório do analista em razão da primeira tentativa do Morpheus de libertar ele. E olha só que interessante, o Neo tá bebendo no topo do prédio, enquanto vários flashes passam pela sua mente. Ele se lembra da Trinity, de conversas com o Oráculo, de flashes dele com o Trinity em Zion, de como eles chegaram na Cidade das Máquinas, e o amor que ele tem por ela é tão grande que eu me arrisco a dizer que ela é a luz dele. Essa força toda que ele tem de tentar acordar, mesmo sendo tão medicado e tão manipulado, vem dela. Em um flash especial me chama muita atenção. Ele se lembra do Morpheus original dizendo: liberte a sua mente, quando tentava ensinar o Neo a saltar entre prédios. E a gente vê ele refletindo e repetindo essa frase: libertar minha mente, libertar minha mente. E então sobe no parapeito. Sinceramente, eu acredito que o Neo despertaria de novo agora se não fosse interrompido por Bugs. Mas provavelmente ele ia ser contido e reconduzido para a esteira, assim como ela disse. Então, se a gente for juntar essas partes do filme, a gente tem o seguinte, olha só. O Neo estava tentando despertar da Matrix. Na cerimônia de premiação do jogo Matrix, ele tentou saltar do edifício e não caiu. Tal qual o personagem Dan, do episódio Recorde Mundial de Animatrix, Neo despertou da Matrix e na sequência foi recolocado dentro dela. A partir daí, o analista entra em cena para controlar Neo. O analista é então, sem sombra de dúvidas, um controle que atua diretamente sobre Neo, mas ele não é o único. Mas ainda assim, gente, mesmo com todo o tratamento do analista, o Neo segue despertando da Matrix. Tanto que ele criou um modal, e nesse modal ele recriou partes da trilogia original e também recriou o Morpheus como um programa chamado Smith. E ele fez isso por dois motivos. O primeiro é que ele não queria despertar a atenção para o que ele estava fazendo. Ele estava recriando o Morpheus. E o outro motivo é que o Neo considera que tanto o Morpheus quanto o Smith colaboraram para ele se tornar o escolhido. Então, o que ele está buscando ao criar o modal é retomar o caminho do escolhido. Ele queria se libertar da Matrix. E nesse caso, o programa Morpheus recebeu o mesmo propósito do Morpheus original, que era encontrar e libertar Neo para que ele se tornasse o escolhido. Inclusive, o novo Morpheus conclui que Neo o recriou pela união de duas forças que levaram ele a se tornar o escolhido. Morpheus diz: meu melhor palpite é que você me programou como uma reflexão algorítmica de duas forças que o ajudaram a se tornar você, Morpheus e o agente Smith. Mas além disso, gente, o Neo fez algo mais que a gente não percebeu logo de cara nos trechos iniciais em que a gente vê o modal do filme. Ele deixou o modal aberto, isso mesmo. Ele deixou o modal aberto para que pudesse ser invadido. E por que ele teria feito isso? Ele fez isso para que Morpheus fosse libertado, assim como o Morpheus original foi liberto na Matrix. E a partir daí, o novo Morpheus poderia cumprir a profecia de libertar o escolhido. E é fácil a gente entender isso se a gente olhar para a primeira trilogia. Lá quem liberta Neo é Morpheus, e não o contrário. Então não faria sentido nenhum o Neo libertar o Morpheus para depois o Morpheus libertar o Neo. A
prova disso, gente, também está no diálogo com a Bugs. E ela diz: eu sei porque você deixou o seu modal aberto. Você precisava de outra pessoa para libertar Morpheus. E é por causa dele que conseguimos chegar em você. Então o plano de Neo deu certo. Como Morpheus liberto, a profecia se cumpre. Ele encontra o escolhido e liberta o escolhido. E na sequência a gente vê Bugs mostrando a tatuagem do coelho branco, uma clara referência à mensagem que Neo recebe de Morpheus lá em Matrix de 99, dizendo: se você quer saber a verdade, siga o coelho branco. Então aqui está desenhado que Neo estava despertando da Matrix. Não importa o quanto o analista tente dominar ele, o Neo segue acordando da Matrix. Então, se mesmo com todo o controle, o Neo continua acordando da Matrix, você não acha que seria muito mais inteligente por parte do analista jogar um jogo em que o Neo pensasse que estivesse se libertando de verdade? Não seria um plano mais inteligente jogar com essa questão do real versus simulado e na sequência oferecer para Neo um plano em que ele acreditasse ser real, para que então ele acreditasse que se libertou? Não seria uma forma de evoluir ainda mais o sistema Matrix? Pois eu acredito que foi isso que o analista fez em Matrix Resurrections. Ele partiu para um plano alternativo. Embora perante Neo ele atuasse como se quisesse manter o Neo preso naquela realidade da Matrix, o objetivo real do analista era fazer com que tudo o que a gente viu em Resurrections acontecesse para que o Neo acreditasse que se libertou da Matrix. Porque só assim, somente tendo acreditado que se libertou, ele pararia de tentar despertar. E se a gente analisar o filme, a gente tem mais cenas que sustentam essa teoria. Uma cena que na minha visão sustenta muito essa teoria é aquela em que Jude entra na sala de Neo logo após Neo perceber que o arquivo morph.bld.exe está faltando. O Jude olha para a tela de Neo e questiona: isso é código antigo da Matrix? O Neo fica visivelmente incomodado e diz: um pequeno experimento em modal. Jude questiona pro Binary, que é um jogo que ele está desenvolvendo, né? E o Neo desconversa dizendo: preciso de café. No que Jude concorda de imediato: café sim, é pra já. E o que eu acho interessante nessa cena é como tudo se desenrola. A gente vê que o Neo está fazendo um pequeno experimento. O pequeno experimento dele é a criação do programa Morpheus, ou seja, mesmo em terapia, o Neo segue tentando acordar da Matrix. E Jude vê que ele está mexendo no código antigo da Matrix, porém, estranhamente, ele não tenta investigar o que o Neo está fazendo. O Jude encara a ocorrência numa boa, como se o Neo não tivesse fazendo nada de errado. E na sequência, aceita ir para o café rapidamente com o Neo. O Jude age como quem está cumprindo um papel, uma função. Não me parece que foi ao acaso que ele descobriu o modal de Neo. Me parece, na verdade, que ele entrou de maneira estratégica para levar Neo para tomar um café para o próximo passo da sua programação, que seria apresentar Neo e Trinity. E a gente vê que quando o Neo retorna do café, ele vai mexer novamente no modal 101. Mas para sua surpresa, quando ele tenta se conectar ao modal, recebe a seguinte mensagem: modal 101 não detectado. Ao insistir na conexão, a mensagem muda para arquivo eliminado. E olha só, você até pode estar pensando que deram um jeito de deletar o modal do Neo para impedir ele de fazer o que ele estava fazendo, certo? Pois é isso que querem que você pense. Querem que você que assistiu o filme pense que o analista está fazendo tudo para impedir o Neo de despertar. Mas veja que interessante, a finalidade do modal já foi cumprida. O Morpheus foi recriado e já foi libertado da sua realidade virtual para resgatar o Neo. Então você não acha curioso que as máquinas tenham deletado o modal só depois dele cumprir a sua função? Olha só isso, hein? E é claro que você pode pensar que tudo isso que eu estou falando aqui é um grande absurdo. Afinal, eu estou afirmando que tudo que está acontecendo no filme é de maneira pré-determinada pela máquina. E você poderia pensar que não faz sentido nenhum isso, né? Mas a tônica de Matrix não é sobre livre-arbítrio e determinismo? A gente tem uma máquina que manipula as pessoas para elas pensarem que tem escolha enquanto vive uma realidade pré-determinada pela máquina? A tônica do filme não é justamente isso? Afinal, eu estou querendo mesmo dizer que nada ali é por acaso. O que eu estou falando aqui é que eu acho meio ilógico que as pessoas vivam presas em uma realidade virtual e não sejam constantemente monitoradas. Se a gente já é monitorado no mundo do trabalho por programas nos nossos computadores que observam se a gente está trabalhando mesmo ou se a gente está navegando nas redes sociais, então você vai concordar comigo que é muito mais lógico que o Neo tivesse constantemente sendo monitorado, principalmente por ele ser Neo. Seria ilógico imaginar que ele ia conseguir enganar a máquina morando dentro dela. É por isso que eu acredito que o Jude já sabia do modal e que o analista também está ciente de tudo que está passando com o
ao Neo. E aliás, eu vou até mais longe para dizer que Jude é um programa enviado do analista para conduzir Neo no plano do analista. A diferença é que na Matrix original a gente tinha só uma pessoa manipulando o Neo no caminho do escolhido, e essa pessoa era o Oráculo. Agora eu já estou te mostrando que temos 2 personagens manipulando o Neo, e não para por aí, gente. Outra cena importante da interação entre Jude e Neo acontece na cafeteria Simulate, logo após saírem do escritório de Neo. E esse passo é o passo que eu considero primordial no propósito de Jude com o Neo. Para o grande plano do analista, o Neo deve conhecer a Trinity, e é isso que o Jude vai acontecer. Na cena a gente vê que Jude está falando sobre o jogo Matrix quando Trinity entra na cafeteria. Neo não consegue deixar de olhar para ela e Jude provoca, sendo indecoroso. E quando Neo olha para ele em tom de reprovação, Jude meio que conta que é um programa do mundo das máquinas. E olha que doideira isso, gente. Ele diz: eu sou um nerd, fui criado por máquinas. Olha só isso, hein? Ele diz que foi criado por máquinas. Olha que interessante. Ele tá confessando que ele é um programa e que por isso ele não tem bons modos. E na sequência, o Jude completa o seu propósito. Ele apresenta Neo à Trinity. E o fato interessante dessa apresentação é que, de antemão, o Jude sabe que ela é a Trinity, gente. Olha isso, que doideira. Ele sabe. E se você acha que é loucura da minha parte pensar isso, eu te convido a analisar agora as falas de Jude quando ele se apresenta para a Trinity. Olha só que interessante o que ele fala. Ele fala assim, ó: sou Jude Gallagher, eu trabalho para uma empresa de jogos chamada Deus Máquina. E Trinity responde: oi Jude, sou Tiffany. E até aqui foi uma introdução normal, certo? Jude falou quem ele é, a Trinity se apresentou como Tiffany, então tá tudo certo, na apresentação normal, nada de diferente. Mas observa só a próxima fala dele, como é interessante. Ele diz: Tiffany? Uau, não imaginei essa. Olha isso, gente. Ele demonstra a surpresa dela se chamar Tiffany. Olha que engraçado isso. Ele tá surpreso dela não chamar Trinity. Afinal, o Neo ainda se chama Thomas Anderson. Então ele não imaginou essa mudança de nome para Trinity. E na sequência ele diz: ah, este é meu grande amigo Thomas Anderson. Trinity responde: oi Thomas, todos me chamam de Tiff. E quando eles tocam as mãos, aquela energia acontece. E a Trinity diz: já nos conhecemos? Então, gente, presta bem atenção nessa cena toda, hein? Porque ela não tem nada de casual. O Jude discutia com o Neo sobre Matrix, livre-arbítrio e determinismo. No momento seguinte, a Trinity entra na cafeteria. O Jude insiste em apresentar os dois e se espanta com o Trinity se apresentar como Tiffany. Por essa ele não esperava. Então o que está acontecendo aqui? O Jude sabe que ela é a Trinity e está cumprindo a sua função de aproximar os dois. Foi por causa dessa apresentação de Jude que Neo tocou na mão de Trinity e os dois se conheceram. Não fosse Jude fazer essa apresentação, Neo teria ficado quietinho no canto dele. Jamais teria feito o movimento de se apresentar a Trinity. A ação de Jude é, portanto, fundamental para que aconteça essa reconexão entre Neo e Trinity. Dá para acreditar que tudo isso não foi planejado pelo analista? Sinceramente, na minha opinião, é tudo controle acontecendo aí. É Jude fazendo o papel dele de aproximar os dois como próximo passo do grande plano do analista. Outro fato que eu acredito que seja uma prova de que tudo é um plano do analista é ao que parece, Neo e Trinity conseguem se ver de forma como são de verdade. Vimos que a imagem de Neo está embaralhada, tanto que quando ele tentou saltar do prédio na cerimônia de premiação, ele era um cara careca, e agora ele está como um velho calvo. Trinity, por sua vez, está com uma mulher loura. Então, tirando ali os Boots, que trabalham com o Neo, os demais, provavelmente, não conseguem enxergar Neo como ele é de verdade. Então, seria a explicação para ele não ser encontrado dentro da Matrix. Seria uma forma de esconder ele lá dentro. Mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso ressaltar aqui. Quando o Neo tá no café com a Trinity e o telefone dela toca e a cena corta pra mesa, vemos que Trinity é uma mulher loura que fala ao telefone. Neo vê que ela é loura na mesa, mas ao olhar pra ela, ele mostra um tipo de espanto. Ele tá vendo que a Trinity verdadeira não é loura, mas vê uma mulher loura ao olhar para a mesa. Então esse espanto do Neo mostra pra gente que ele vê a Trinity como ela é de verdade. Por isso, se espantou com o reflexo da loura. Tanto é assim que a gente tem flashes do Neo olhando para Trinity e estes flashes cortam para ela como ela era na primeira trilogia. Então sim, gente, ele vê ela como ela é de verdade. E eu fico pensando, se o objetivo era manter os dois distantes, por que ele a vê na sua forma verdadeira? Para mim, essa história de que o Neo teve a imagem embaralhada para não ser encontrada e que não pode se juntar a Trinity parece não se sustentar. Afinal, se o objetivo era esconder o Neo, por que ele ainda se chama Thomas Anderson? Por que adianta mudar a aparência se o nome permanece o mesmo? Ainda que existissem inúmeros Thomas Andersons, não seria muito mais fácil mudar também o nome dele se o objetivo era manter ele escondido? Por que ele ainda é capaz de ver a Trinity em sua verdadeira forma? Então, como a gente pode ver, essa história de mudar a aparência não seria assim um
plano tão eficiente para esconder o Neil ou manter ele afastado da Trinity. Essa aparente contradição, para mim, é um indício também do plano do analista. Se o objetivo fosse manter o Neil escondido, ele não se chamaria Thomas Anderson e nem seria apresentado à Trinity e muito menos conseguiria ver ela como ela é de verdade. Não dá para engolir, gente, que a máquina tenha errado tão feio assim. Seria o mesmo que admitir que as máquinas erram. E isso não é muito lá da tônica das máquinas. Eu, sinceramente, não acredito que isso foi um erro da máquina. Se Neil foi apresentado à Trinity e se ele a vê como ela é, isso é algo proposital para cumprir o grande plano final do analista. Mas olha só, as cenas que sustentam a teoria de que tudo foi um grande plano do analista não param por aqui. Mas por hoje eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas já te aviso que esse vídeo vai ter continuação. E se for para eu falar tudo de uma só vez, eu ia ficar aqui 1 hora ou mais falando sobre isso e ia ficar cansativo demais para você. Então, essa é aquela hora em que eu te lembro de se inscrever, ativar as notificações para não perder os vídeos que eu vou trazer em continuação a esse, hein? E se você gostou desse vídeo, já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos e ainda comentar aí embaixo o que você achou disso tudo que eu falei aqui hoje. No mais, só tenho a agradecer pela sua audiência até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.